Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Agradecendo desde já o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da nossa querida Antena Esportiva. O nosso YouTube, anote aí, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar. Você também pode nos acompanhar e participar através do Facebook. O nosso Facebook é Rádio AE Esportes. Rádio AE Esportes é o nosso Facebook. Além disso, você pode também baixar o nosso aplicativo, disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. E você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena, e Instagram, @rádio Antena Esportiva. Muito bem, deixa eu mandar um abraço para o Rogério Salvino, agradecendo a Antena Esportiva pelos palpites, e ele disse que o Lotecando ajuda bastante. Valeu, Rogério, um grande abraço para você. E o Genivaldo Brambila, torcedor do Corinthians, ele disse, vai Corinthians, bimundial. Valeu, Genivaldo, valeu, Rogério, pelas mensagens de vocês. Muito bem, nesta semana vamos falar do concurso 958, e tem prêmio acumulado, hein, galera? A estimativa de prêmio para quem acertar os resultados dos 14 jogos é de R$800 mil. Chegando aí quase na faixa de R$1 milhão. E você pode faturar esse prêmio sozinho ou até dividindo com outros apostadores, seguindo as nossas dicas, seguindo as dicas do nosso programa. Então vamos à programação do concurso 958, com jogos pelo Brasileirão Séries A e B e pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo Qatar 2022. Jogo 1, Colômbia e Brasil. Jogo 2, Atlético Mineiro e Ceará. Jogo 3, Fluminense e Atlético Goianiense. Jogo 4, Sport Recife e Corinthians. Jogo 5, Guarani e Londrina. Jogo 6, Fortaleza e Flamengo. Jogo 7, Atlético e Bahia. Jogo 8, Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. Jogo 9, Juventude e América Mineiro. Jogo 10, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Jogo 11, Internacional e Chapecoense. Jogo 12, Santos e Grêmio. Jogo 13, Argentina e Uruguai. E jogo 14, Chile e Paraguai. Vamos então para a análise destes 14 jogos sem perder tempo? Vambora? Começando pelo jogo 1, Colômbia e Brasil. Domingo, 6 da tarde, no Estádio Metropolitano de Barranquilha, pela rodada 5 das eliminatórias sul-americanas. Rodada atrasada, jogos atrasados. Muito bem, a Colômbia é a quinta colocada, com 13 pontos ganhos. No momento estaria classificada para a repescagem intercontinental. E o Brasil é o líder, com 24 pontos,
Brasil, por enquanto, dentro da Copa do Mundo de 2022. Na rodada passada, a Colômbia bateu o Chile por 3-1, jogando em casa, e o Brasil venceu o Peru também, jogando em casa por 2-0. As duas equipes jogam nesta quinta-feira. Uruguai, na verdade a Colômbia visita o Uruguai nesta quinta-feira e o Brasil visita a Venezuela. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Reinaldo Rueda, ex-treinador do Flamengo, conseguiu 2 vitórias e 3 empates. E o Brasil do técnico Tite vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante, nas eliminatórias, a Colômbia jogou 4 vezes com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Brasil, como visitante, 4 jogos, 4 vitórias. De acordo com as porcentagens, 26% de chances de vitória para a Colômbia, 26% de chances de empate e 48% de chances de vitória para o Brasil. Antes de enfrentar o Uruguai, a Colômbia defende uma invencibilidade de 6 partidas em todas as competições. Além disso, os cafeteiros defendem uma invencibilidade de 2 jogos como mandante pelas eliminatórias sul-americanas. Já o Brasil, até o momento, está com 100% de aproveitamento nas eliminatórias sul-americanas. E antes de enfrentar a Venezuela nesta quinta, a defesa brasileira não foi vazada nos 3 últimos jogos, atuando como visitante. Jogo 2, Atlético Mineiro e Ceará. Sábado, 4h30 da tarde, no Mineirão, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Galo é o líder com 50 pontos e o Ceará é o 13º com 29. Na rodada passada, realizada neste meio de semana, o Atlético Mineiro empatou com a lanterna Chapecoense em 2-2 fora de casa e o Ceará também empatou, só que ficou sem gols com o Internacional em casa. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro conseguiu 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Ceará vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Atlético Mineiro em 27 jogos conseguiu 21 vitórias, 5 empates e 1 derrota. E o Ceará, como visitante, vem de 24 jogos com 5 vitórias, 13 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, amplo favoritismo para o Atlético Mineiro, com 63% de chances de vitória, contra 27% de chances de empate e 7% apenas de chance de vitória para o Ceará. Vamos saber o porquê destas porcentagens? O Atlético Mineiro defende uma invencibilidade de 15 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o Galo defende uma invencibilidade de 15 jogos consecutivos por todas as competições. Já o Ceará vive um jejum de 13 jogos sem vitória como visitante por todas as competições. E o Vozão vem de 3 derrotas consecutivas na condição de visitante. Jogo 3, Fluminense e Atlético Goianiense. Sábado, 4h30 da tarde no Maracanã, pela rodada 25 do Brasileirão Série A, com cobertura total da Antena Esportiva. Você poderá acompanhar esse jogo conosco através do YouTube, do Facebook e do nosso aplicativo. O Fluminense é o 9º colocado com 32 pontos e o Atlético Goianiense é o 11º com 30. Na rodada passada, as duas equipes perderam jogando em casa. O Fluminense foi superado pelo Fortaleza e o Atlético Goianiense perdeu para o Atlético. Os 2 jogos com placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Marcão, o Fluminense, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Atlético Goianiense conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Na condição de mandante na temporada, o Fluminense entrou em campo 28 vezes, com 13 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. E o Atlético Goianiense, como visitante, em 25 jogos, conseguiu 15 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 50% de chances de vitória para o Fluminense,
16% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. O Flusão venceu 3 dos últimos 6 jogos como mandante. O tricolor das Laranjeiras também defende uma invencibilidade de 3 jogos como mandante contra o Atlético Goianiense. Desde 2017, uma vitória, na verdade 2 vitórias e 1 empate. Já o Atlético Goianiense vem de 3 vitórias consecutivas contra o Fluminense, mas vale uma observação: as 3 vitórias foram conquistadas lá em Goiânia. Então o Atlético Goianiense precisa aí manter essa escrita diante do Fluminense, agora jogando no Rio de Janeiro. E o Dragão venceu apenas um dos últimos 6 jogos pela Série A, lembrando que o Atlético Goianiense trocou de treinador recentemente. Você já se inscreveu no nosso YouTube? Ainda não? Tá esperando o quê? youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative as notificações. Ative o sininho para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar. youtube.com/Antena Esportiva. Eu garanto que você não vai se arrepender de se inscrever no nosso canal. Jogo 4, Sport Recife e Corinthians. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena Pernambuco, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Sport é o 19º com 23 pontos, está na zona de rebaixamento, e o Corinthians é o 5º com 37 dentro da zona de classificação para a Taça Libertadores da América. Na rodada passada, o Leão Pernambucano bateu o Juventude em casa por 3-1, e o Corinthians, pelo mesmo placar, derrotou o Bahia na Neoquímica Arena. Nos 5 jogos mais recentes, o Sport Recife conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. O Sport vem de 2 vitórias consecutivas, enquanto o Corinthians vem de uma invencibilidade com o técnico Silvinho. Já são 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, o Sport entrou em campo 22 vezes, com 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. E o Corinthians, como visitante, atuou 23 vezes, com 11 vitórias, 9 empates e apenas 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 22% de chances de vitória para o Sport Recife, 33% de chances de empate e 45% de chances de vitória para o Corinthians. Vamos entender por que o Corinthians é o favorito. O Sport Recife venceu apenas um dos últimos 10 jogos como mandante. Além disso, o time pernambucano venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos. Já o Corinthians defende uma invencibilidade de 6 partidas consecutivas como visitante. E o timão do nosso ouvinte Genivaldo Brambila defende uma invencibilidade de 10 jogos consecutivos. Jogo 5, Guarani e Londrina. Sábado, 4h30 da tarde, no Brinco de Ouro, pela rodada 29 do Brasileirão Série B. O Guarani é o 8º com 42 pontos e o Londrina está na zona de rebaixamento, é o 17º com 30. Na rodada passada, o Guarani perdeu para o Brusque fora de casa por 2-0 e o Londrina venceu o Sampaio Corrêa em casa por 3-1. Além disso, o Tubarão teve um compromisso neste meio de semana pelo Campeonato Paranaense, empatou com o Cascavel em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Guarani conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Guarani vem de 3 jogos de jejum de vitórias, enquanto o Londrina vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 compromissos. Como mandante em 2021, o Guarani jogou 20 vezes, com 8 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. E o Londrina, como visitante, em 20 jogos, conseguiu 6 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória para o Guarani, 30% de chances de empate e 28% de chances de dar Londrina. O Guarani defende uma invencibilidade de 6 partidas consecutivas como mandante. Além disso, o Bugre sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como mandante.
Já o Londrina venceu 2 dos últimos 4 duelos como visitante contra o Guarani. E o time paranaense venceu 2 dos 6 últimos jogos como visitante. Jogo 6, Fortaleza e Flamengo. Sábado, 7 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Fortaleza é o quarto colocado com 39 pontos e o Flamengo tem a mesma pontuação, só que na segunda posição, portanto, dois times estão brigando na parte de cima da tabela do Brasileirão Série A. Na rodada deste meio de semana, o Fortaleza venceu o Fluminense no Maracanã por 2-0 e o Flamengo empatou com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista pelo placar de 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza do Vojvoda conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, já o Flamengo do Renato Gaúcho conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Como mandante em 2021, o Fortaleza jogou 27 vezes com 15 vitórias, 9 empates e 3 derrotas, e o Flamengo como visitante, em 26 jogos, foram 17 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 22% de chances de vitória para o Fortaleza, 27% de chances de empate e 51% de chances de vitória para o Flamengo. O Fortaleza vem de 2 derrotas consecutivas como mandante na Série A. Além disso, o Leão Cearense passa por um jejum de 5 jogos sem vitória sobre o Flamengo. Desde 2019, foi um empate e 4 derrotas do Fortaleza para o rival deste final de semana. Já o Flamengo, por sua vez, defende uma invencibilidade de 12 jogos consecutivos como visitante por todas as competições. E o Mengão sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos pela Série A do Brasileirão. Jogo 7, Atlético e Bahia. Sábado, 7 da noite, na Arena da Baixada, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. Muito bem. O Atlético é o 7º com 33 pontos e o Bahia é o 18º com 23. O Bahia está dentro da zona de rebaixamento. Na rodada deste meio de semana, o Furacão bateu o Atlético Goianiense fora de casa por 2-0 e o Bahia acabou sofrendo a derrota para o Corinthians por 3-1 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. E o Bahia, por sua vez, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2021, o Atlético, em 28 jogos, conquistou 18 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, enquanto o Bahia, como visitante, em 29 jogos, conquistou 9 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. De acordo com as porcentagens, 72% de chances de vitória para o Atlético contra 27% de chances de empate e apenas 1% de chance de vitória para o Bahia. Vamos entender por quê. O Atlético defende uma invencibilidade de 6 jogos consecutivos como mandante por todas as competições. Além disso, o Furacão venceu 5 dos últimos 6 jogos por todas as competições, lembrando que o Atlético ainda disputa a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Já o Bahia passa por um jejum de 9 jogos sem vitória como visitante por todas as competições. E o tricolor baiano venceu, na verdade, apenas um dos últimos 6 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, já curtiu a nossa página no Facebook? Ainda não? Facebook Rádio AE Esportes. O nosso Facebook tem um nome um pouquinho diferente, mas é a página da Antena Esportiva no Face. Lá você pode acompanhar as jornadas antenadas e toda a nossa programação. facebook.com/Rádio AE Esportes. Curta e siga a nossa fanpage. Jogo 8. Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. Sábado, 9 da noite, no Castelão, em São Luís, pela rodada 29 do Brasileirão Série B.
O Sampaio Corrêa é o 11º com 37 pontos, já esteve melhor na tabela de classificação da segundona. E o Vasco da Gama vem pegando o elevador e agora é o 6º colocado com 43 pontos. Na rodada passada, a Bolívia Querida perdeu fora de casa para o Londrina por 3-1 e o Vasco da Gama, também atuando na condição de visitante, venceu o Confiança por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Felipe Surian conseguiu 2 empates e 3 derrotas. Já o Vasco da Gama, do Fernando Diniz, vem de 3 vitórias e 2 empates. Notem que o Vasco vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante em 2021, o Sampaio Corrêa, em 23 jogos, conseguiu 11 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, enquanto o Vasco, como visitante, em 26 jogos, conseguiu 9 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 20% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa, 44% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o Vasco da Gama. Sampaio Corrêa empatou os 3 últimos jogos como mandante. Além disso, o time maranhense venceu apenas um dos últimos 11 jogos na Série B. Já o Vasco da Gama defende uma invencibilidade de 3 partidas seguidas como visitante. E o Vasco da Gama sofreu apenas uma derrota nos últimos 8 jogos. Jogo 9. Juventude e América Mineiro. Sábado, 9 da noite, no Alfredo Jaconi, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Juventude é o 15º com 27 pontos, enquanto o América Mineiro é o 10º com 30. Na rodada passada, o Juventude perdeu para o Sport Recife fora de casa por 3-1 e o América Mineiro venceu o Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras, jogando na Arena Independência por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe gaúcha conseguiu uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto o América Mineiro, do técnico Wagner Mancini, conseguiu 2 vitórias e 3 empates. O América vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Como mandante em 2021, o Juventude jogou 18 vezes, com 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, enquanto o América Mineiro, como visitante, em 21 jogos, conseguiu 8 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 20% de chances de vitória para o Juventude, 53% de chances da partida terminar empatada e 27% de chances de vitória para o América Mineiro. Vamos às dicas. O Juventude venceu 2 dos últimos 6 jogos como mandante pela Série A. Além disso, o time de Caxias do Sul venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos pela Série A. Já o América Mineiro defende uma invencibilidade de 6 jogos como visitante. E o Coelho também defende uma invencibilidade de 7 jogos consecutivos entre jogos como mandante e como visitante. Jogo 10. Palmeiras e Red Bull Bragantino. Sábado, 9 da noite, no Allianz Parque, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o 3º colocado com 39 pontos, enquanto o Red Bull é o 6º com 35. Na rodada passada, o Palmeiras se deu mal, perdeu para o América Mineiro fora de casa por 2-1, e o Red Bull Bragantino ficou no empate em 1-1 com o Flamengo na Arena Red Bull. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Abel Ferreira entrou numa sequência que é incomum nos últimos tempos pelos lados do Palestra Itália. 2 derrotas e 3 empates. Já o Red Bull Bragantino, do técnico Maurício Barbieri, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 compromissos. O Red Bull vem de 3 jogos de invencibilidade, porém 2 empates consecutivos. Como mandante em 2021, o Palmeiras atuou 26 vezes, com 14 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. E o Red Bull Bragantino, como visitante, em 26 jogos, conseguiu 16 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens,
50% de chances de vitória para o Palmeiras, 22% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Vamos saber o porquê disso? O Palmeiras passa por um jejum de 3 jogos consecutivos sem vitória como mandante por todas as competições, incluindo a Taça Libertadores da América, em que o Palmeiras está na decisão e vai enfrentar o Flamengo no dia 27 de novembro. O Palmeiras, além disso, venceu apenas um dos últimos 6 jogos por todas as competições. Já o Red Bull Bragantino sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições. Vale lembrar que o Touro Louco está na final da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Atlético no dia 20 no Estádio Centenário em Montevidéu. E o Red Bull Bragantino passa por um jejum de 6 jogos sem vitória pela Série A do Brasileirão. Jogo 11, Internacional e Chapecoense. Domingo, 11 da manhã, no Beira-Rio, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 8º colocado com 33 pontos e a Chape é a 20ª com 12 pontos ganhos. Na rodada passada, as duas equipes empataram, ficaram na coluna do meio. O Internacional ficou no 0-0 com o Ceará, fora de casa, e a Chapecoense ficou no 2-2 com o Atlético Mineiro atuando na Arena Condá. Nos últimos 5 jogos, o Internacional conseguiu 3 vitórias, um empate e uma derrota, enquanto a Chapecoense conseguiu, nos últimos 5, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2021, o Internacional conseguiu em 23 jogos, 11 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Já a Chapecoense como visitante, em 22 jogos, conseguiu 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 55% de chances de vitória para o Internacional, 33% de chances de empate e 12% de chances de vitória para a Chapecoense. Vamos às dicas para este jogo 11 do concurso 958 da Loteca. O Internacional defende uma invencibilidade de 6 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o Colorado sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos. Já a Chapecoense venceu apenas uma vez nos 12 jogos como visitante pela Série A. E a Chape jamais venceu o Internacional atuando no Beira-Rio. Baixe agora mesmo o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. É só você digitar Antena Esportiva que você vai encontrar o nosso aplicativo de forma simples e rápida. Nosso aplicativo é a oportunidade de você ter a Antena Esportiva na palma da sua mão e também no seu coração. Então, baixe agora o nosso aplicativo. Jogo 12, Santos e Grêmio. Domingo, 4 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Santos é o 16º com 24 pontos e o Grêmio é o 17º com 23. O Grêmio está dentro da zona de rebaixamento e o Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Santos enfrentou o Juventude, perdeu por 3-0. Na verdade, há 2 rodadas atrás, porque na rodada do final de semana, a partida contra o Fluminense foi adiada e o Santos visita o São Paulo nesta quinta-feira pela rodada deste meio de semana. Já o Grêmio já entrou em campo no meio de semana e empatou em 2-2 com o Cuiabá. Nos últimos 5 jogos, o Peixe conseguiu 2 empates e 3 derrotas, enquanto o Grêmio do Felipão conseguiu uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante em 2021, o Santos entrou em campo 27 vezes, com 14 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Já o Grêmio, como visitante, em 27 jogos, conseguiu 12 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o Santos, 27% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Grêmio. O Santos passa por um jejum de 8 jogos sem vitória pela Série A. Além disso, o Peixe da Vila Belmiro
passa por um jejum de 5 jogos sem vitória como mandante em jogos válidos pela Série A. Já o Grêmio sofreu 4 derrotas nos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições. E o tricolor gaúcho venceu 2 dos últimos 6 jogos por todas as competições. Jogo 13, Argentina e Uruguai. Domingo, 8h30 da noite, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela rodada 5 das eliminatórias sul-americanas. A Argentina é a vice-líder com 18 pontos e o Uruguai é o terceiro com 15. As duas equipes estão dentro da zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. Na rodada passada, a Argentina derrotou a Bolívia por 3-0 e o Uruguai venceu o Equador por 1-0. As duas equipes entram em campo nesta quinta-feira. A Argentina visita o Paraguai em Assunção e o Uruguai recebe a Colômbia em Montevidéu. Nos últimos 5 jogos, a Argentina conseguiu 4 vitórias e 1 empate, e o Uruguai, nos últimos 5 jogos, conseguiu aí vitórias. Não temos aí a composição completa dos últimos jogos do Uruguai, pedimos desculpas. Como mandante, nas eliminatórias, a Argentina conseguiu 2 vitórias e 2 empates, e não temos a estatística de visitante do Uruguai, também pedimos desculpa a você, ouvinte da Antena Esportiva. De acordo com as porcentagens, 66% de chances de vitória para a Argentina, 16% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Uruguai. Vamos às dicas. Antes de enfrentar o Paraguai, a Argentina defende uma invencibilidade de 16 partidas em todas as competições. Os argentinos não perdem para o Uruguai há 5 partidas. Desde 2015, foram 3 vitórias e 2 empates. Antes de enfrentar a Colômbia, o Uruguai defende uma invencibilidade de 7 jogos em todas as competições. E o Uruguai não perdeu nos 2 últimos jogos como visitante nas eliminatórias sul-americanas. Jogo 14, Chile e Paraguai. Domingo, 9 da noite, no San Carlos de Apoquindo, pela rodada 5 das eliminatórias sul-americanas. O Chile é o 8º com 7 pontos e o Uruguai é o 6º com 11. As duas equipes estariam fora da Copa do Mundo se as eliminatórias terminassem hoje. Na rodada passada, o Chile foi derrotado pela Colômbia por 3-1 e o Paraguai venceu a Venezuela por 2-1. As duas equipes entram em campo nesta quinta-feira. O Chile visita a Bolívia e o Paraguai recebe a Argentina. Nos últimos 5 jogos, os chilenos conseguiram 4 derrotas e 1 empate, e o Paraguai vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nas eliminatórias, o Chile conseguiu em 4 jogos 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, e o Paraguai como visitante 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, ou seja, é o mesmo retrospecto. De acordo com as porcentagens, temos aí o favoritismo para o Chile com 55%, contra 11% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Paraguai. Vamos às dicas. O Chile venceu apenas 1 dos últimos 11 jogos por todas as competições. Além disso, La Roja passa por um jejum de 6 jogos consecutivos sem vitória. Já o Paraguai venceu apenas 1 dos últimos 7 jogos pelas eliminatórias sul-americanas. E os paraguaios passam por um jejum de 3 jogos consecutivos sem vitória, como visitante pelas eliminatórias. Todos os 14 jogos da programação do concurso 958 foram analisados. Agora vamos repassar para você os jogos, para você anotar e fazer a sua aposta. Lembrando, o prêmio estimado em R$800 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Jogo 1, Colômbia e Brasil. Jogo 2, Atlético Mineiro e Ceará. Jogo 3, Fluminense e Atlético Goianiense. Jogo 4, Sport Recife e Corinthians. Jogo 5, Guarani e Londrina.
Jogo 6, Fortaleza e Flamengo. Jogo 7, Atlético e Bahia. Jogo 8, Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. Jogo 9, Juventude e América Mineiro. Jogo 10, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Jogo 11, Internacional e Chapecoense. Jogo 12, Santos e Grêmio. Jogo 13, Argentina e Uruguai. E jogo 14, Chile e Paraguai. Lembrando que as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas é de R$ 3,00. O preço da aposta mínima nos canais online das loterias Caixa é de R$ 30,00. Isso porque você precisa utilizar cartão de crédito. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras às 7 da noite no YouTube, no Facebook e também pelo nosso aplicativo, exceto quando tiver algum jogo no horário. Aí o Lotecando passa para o horário da manhã e isso será informado nas nossas redes sociais, Twitter, @se liga na antena e Instagram, @rádio antena esportiva. Lembrem-se sempre, viva bem, viva intensamente, diga não ao feminicídio, denuncie os casos de violência contra a mulher. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.